Provérbios capítulo 11, versículo 1 está escrito: O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é seu prazer. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita seus caminhos, mas o ímpio cai pela sua impiedade. Aqui nós damos continuidade ao último vídeo sobre a diferença entre o justo e o ímpio, contendo uma série de ditados dos sábios, e Salomão nos narra isso, trazendo esse contraste entre o justo, aquele que vive uma vida com justiça, com princípios, com integridade, e aquele que vive de forma insensata, totalmente sem contar com a eternidade, com os princípios contidos para nós vivermos uma vida melhor. E aqui ele inicia dizendo que Deus detesta as balanças desonestas. Ou seja, se o Senhor é o próprio Deus da sabedoria, da justiça, então nós que decidimos servir a Ele, seguir aos seus princípios, nós precisamos também ter uma vida com balanças honestas. Naquela época as pessoas pesavam todas as coisas, né? Não existia moeda, o escambo era muito utilizado. Então, quando a pessoa fazia uma transação comercial, era comum, usual, as pessoas trazerem balanças para fazer essa transação de forma mais justa. Contudo, as pessoas utilizavam também pesos, dois pesos, duas medidas também é utilizado como uma metáfora para a gente, uma expressão de linguagem. Mas quando as pessoas utilizavam esses dois pesos e medidas, elas deixavam de colocar o peso e a balança de forma honesta. E isso aqui, Salomão vai falar sobre o princípio da igualdade, o princípio da integridade. Deus, como um justo em pessoa, a pessoa justa, nós, quando fazemos algo injusto, nós estamos quebrando aquilo que é a própria manifestação da santidade, da integridade divina. Por isso que Deus aqui vai odiar as balanças e os pesos desonestos, mas o seu prazer vai estar no peso justo. Aqui, Salomão continua falando que a soberba traz a desgraça. Quando nós nos ensoberbecemos, nós caímos em desgraça, nós caímos em ruína, porque a soberba traz a falsa humildade, traz o falso caráter, e isso é algo totalmente danoso para nós como seres humanos, como pessoas que buscam viver de forma honesta e justa. A integridade dos retos guia a eles, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Ou seja, a integridade é como uma luz. A nossa consciência, iluminada pela palavra, pelas escrituras, nos ilumina sobre aquilo que nós devemos fazer ou não. Mas quando nós temos a falsidade, nós somos destruídos. Aqueles que seguem aquilo que é falso não têm um fundamento em si mesmos. E eles, quando surge algum problema, algum conflito, certamente vão ser resvalados. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Ou seja, no dia da ira aqui certamente deve ser uma referência ao juízo final, ao dia do Senhor, mas quando nós temos nossa fundamentação, quando nós nos fundamentamos com aquilo que nós temos, então nós não vamos servir de nada, porque a riqueza não vai nos livrar disso, é apenas a justiça do Deus justo que vai nos livrar da morte, da condenação eterna. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. Mais uma vez nós vemos aqui que quando nós andamos em justiça e integridade, nós temos as nossas veredas alinhadas, nós temos os nossos caminhos que antes de conhecermos a Deus, antes de seguirmos a princípios, eram tortuosos, mas agora somos alinhados para o seu propósito, porque o ímpio cai pela sua impiedade, o ímpio cai por causa de uma vida sem princípios. A justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados da sua própria ambição. Mais uma vez, o justo aqui é livrado pelo próprio Deus. Quando nós cumprimos os princípios, nós somos abençoados, nós temos as promessas de bênçãos que vêm junto a eles. Mas quando nós quebramos a eles, é uma fala que eu estou falando aqui recorrentemente para poder alicerçar esse aprendizado, quando nós quebramos princípios, então nós estamos expostos às consequências de uma vida perigosa sem fundamento alicerçado em nossa vida. Quando morre o ímpio, morre a sua esperança, e o que ele esperava do seu poder se dissipa. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Aqui nós temos mais uma comparação entre o justo e o ímpio. O justo é libertado da angústia, ou seja, aquele que é justificado por Deus é libertado do dia da morte espiritual, porque ele tem uma vida eterna, ele tem a eternidade com Deus. Mas o ímpio vai receber a angústia, vai receber a condenação. O ímpio também destrói ao próximo com o que diz. O ímpio não apenas destrói a si mesmo com a sua falta de sabedoria, com a sua insensatez, mas também destrói ao outro
pela sua própria falta de sabedoria. Porque aquela pessoa que não tem a sabedoria em si mesma, em si própria, não é capaz de ajudar a outro com o que ela tem a dizer. Por isso que é tão essencial, é um dever moral também de nós, como seres humanos, buscarmos a nossa evolução para que nós possamos também ajudar e agregar na vida dos outros. A cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios. Aqui é o caráter social da justiça e da integridade. Quando existe um justo estando em bem-estar, ele vai ajudar na vida dos outros. E as pessoas vão se alegrar com isso. Mas quando o ímpio perece, também há alegria, porque aquele que antes trazia tristeza com a sua vida sem princípios, sua vida desonesta, então essa pessoa vai sair de cena e aqueles que sofriam por ela agora vão ter a sua liberdade. Pela bênção dos retos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Mais uma vez, aqui nós vemos um contexto tão difícil de políticos corruptos que nós vemos quando nós temos os retos guiando, governando a nossa cidade, nosso governo, nosso país e nação, então nós temos a cidade exaltada. Mas quando ela tem os ímpios governando a ela, então é destruída, porque ela não tem alguém justo a guiando. O próprio Platão, em seu diálogo à República, vai falar que os governantes corretos deveriam ser filósofos, deveriam ser pensadores, porque eles sim seriam capazes de buscar a sabedoria e governar da forma certa, mas não aqueles que pensam apenas no seu próprio benefício próprio, em seu próprio interesse, mas aquele que visa ao bem comum. O mexeriqueiro, na verdade, versículo 12. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. Aqui nós temos aquela frase que é recorrente. As pessoas relevantes falam sobre projetos e as pessoas mesquinhas falam sobre pessoas, ou seja, as pessoas mexeriqueiras que falam sobre os defeitos dos outros não tem nada a agregar, mas aquele que é prudente se cala quando essa pessoa fala. A pessoa que é prudente sabe a hora certa de dizer algo ou não e ela tem a sabedoria para se portar da forma certa. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Mais uma vez, aqui temos o fofoqueiro, aquela pessoa que não é capaz de guardar segredos e se comunicar com integridade. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, a segurança. Aqui existe a necessidade de termos líderes que saibam governar a nação da forma certa, mas quando não existem esses líderes, então o povo fracassa, porque há falta de direção sábia. E quando existem muitos conselheiros, há segurança, porque a sabedoria está na multidão de conselhos. E essa multidão de conselhos nos traz a segurança que está nesse princípio, nessa promessa. Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas que foge ser fiador estará seguro. Relembrando aquilo que já foi falado antes, o fiador é aquele que se compromete a arcar com uma dívida quando a pessoa que realizou essa dívida não foi capaz de pagar, e o que fica por fiador acaba tendo um problema, de acordo com Salomão. Mas aquele que foge de ser fiador se torna seguro, porque ele não tem mais esse compromisso de arcar com a dívida de outra pessoa. A mulher bondosa alcança honra, os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são seu prazer. É evidente que os maus serão castigados, mas a geração do justo será poupada. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. Que eu vou dar um pause na sequência de leituras. Nós vemos aqui que a pessoa que é bondosa, que faz a coisa certa, na hora certa, alcança a honra, faz bem a si mesmo e também faz bem ao outro. Mas aquele que decide ser poderoso, que decide apenas buscar os seus próprios prazeres, acaba danificando a si mesmo, porque é um ganancioso, alguém ambicioso, e também danifica aos outros, porque ele deixa de ajudar ao outro com aquilo que ele tem em mãos. Tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o caminho para mal caminha para a morte. Um paralelismo antitético aqui, um contrário, sendo o oposto, um contraste. O caminho do justo traz vida, mas o caminho do insensato, do ímpio, traz morte. E nós temos essa oportunidade de seguir uma vida com justiça, que traz vida, ou com impiedade, com falta de princípios, que traz morte. O Senhor detesta o perverso de coração. Assim como Deus é bom, é o bem em pessoa, é a fonte de tudo bem, ele vai odiar certamente o mal, ele vai odiar aquele que pratica a perversidade. Por isso que é importante nós buscarmos andar com integridade
para assim nós termos o prazer de Deus em nossa vida. É evidente que os maus serão castigados. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos na vida, nós iremos pagar na vida. Aquilo que nós fazemos, nós iremos colher. Mas se nós não colhemos agora, pelo menos na vida eterna, na condenação, no dia do juízo, Deus irá prestar contas. Nós teremos que prestar contas com Deus. Por isso que é tão necessário nós buscarmos uma vida alinhada com princípios. Aqui no versículo 22 é uma metáfora curiosa, que vai falar que como o ouro, joia de ouro e focinho de porco, assim, é a mulher bonita que não tem juízo, ou seja, algo que aparentemente é bonito, um focinho, uma joia de ouro, mas que não tem validade de serventia nenhuma, porque não tem juízo, porque não tem sabedoria. Isso é aquilo que a expressão proverbial vai dizer. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Quem procura o bem alcança favor. Quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Aquele que perturba sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio do coração. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Aqui os contrastes são nítidos entre alguém que tem uma vida de justiça e alguém que tem uma vida de injustiça. Aqueles que têm a sua expectativa com o ímpio, uma expectativa ruim, acaba resultando em ira. Mas aquele que deseja de forma justa acaba sempre tendo bem, porque ele está conectado com Deus, com a espiritualidade e com aquilo que Deus tem para as vidas das pessoas que buscam a Ele, uma vida de sabedoria e princípios. Aqueles que dão com generosidade, acabam recebendo, porque nós colhemos aquilo que plantamos. Mas aquele que retém mais do que é justo acaba na pobreza, porque deixa de abençoar as pessoas e acaba não sendo abençoado quando precisa, quando necessita. A pessoa generosa prospera, e quem está de beber tem a sua sede saciada. Mais uma vez, é uma observação que Salomão tem, ao observar, contemplar as vivências humanas, ele percebe que as pessoas que são generosas tendem a prosperar, e aquelas que dão de beber também, inevitavelmente, irão ser saciadas quando precisarem, porque é a lei da vida que nós colhemos e aquilo que plantamos, e vice-versa. O fruto do justo é a árvore de vida. E aquele que ganha almas é sábio. Aqui existe a consequência boa, o fruto de uma vida que está alicerçada, que está fundamentada, e essa consequência é uma árvore de vida, ou seja, algo que nos dá vigor de vida, algo que ainda que nós tenhamos dias difíceis em nossa vida, nós sempre vamos lembrar, porque nós estamos cumprindo princípios, estamos então expostos às bênçãos que estão atreladas a esses princípios. No capítulo 12, nós temos ainda a continuação dessa série de contrastes. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é o tolo. A disciplina, lembre-se, né, para o autor de Provérbios, é o mesmo que repreensão, então nós sermos disciplinados é ter a repreensão em nós, estarmos alinhados com aquilo que às vezes não está correto em nossa vida. Nós, amando a disciplina, nós estamos amando o conhecimento, porque é impossível você conhecer algo e não ser mudado. O conhecimento só é válido realmente quando nós somos transformados para algo melhor, quando nós somos transformados em nossa vida. Quando nós temos apenas o conhecimento que não gera nenhuma transformação, nenhuma mudança, então nós somos obesos mentais, nós somos pessoas que apenas sabem coisas, mas que não praticam nada. Por isso que é necessário saber e amar a disciplina, o conhecimento, e assim nós temos a repreensão que nos torna mais próximos daquilo que nós viemos fazer no mundo. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz do justo não será removida. A mulher virtuosa é a coroa de seu marido, mas quem envergonha o marido é como podridão dos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. O justo cuida de seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. O que lavra sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. O ímpio quer viver com os que caçam o mal, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam, mas os justos escaparão da angústia.
Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. O caminho do insensato parece reto aos seus próprios olhos, mas o sábio ouve os seus conselhos. O insensato mostra logo sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. A fraude no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhuma desgraça sobreviverá ao justo, mas os ímpios o mal os apanhará em cheio. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama tolice. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Na vereda da justiça está a vida, e neste caminho não a morte. Essa é uma série de conselhos e ensinamentos que Salomão tem a nos ensinar sobre uma vida sábia. E nós podemos resumir a vida sábia como uma vida que está conectada com Deus. Se nós conhecermos a Deus, conhecemos quem Ele é, com aquilo que Ele decide revelar a si mesmo nas Escrituras, então nós temos uma vida sábia. É cada ensinamento que nós podemos obter dessas leituras que é impossível ser falada em apenas um vídeo. Por isso que é necessário nós nos debruçarmos naquilo que está escrito. Porque no capítulo 12 apenas do livro de Provérbios, nós já temos uma série de tesouros muito preciosos para a nossa vida. Nós entendemos sobre a importância de nós nos posicionarmos bem na nossa família. Aqui vai falar que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas que envergonha o marido é como o podridão dos seus ossos. Ou seja, a pessoa que está com a sabedoria, que tem uma vida sábia, é uma bênção em sua família. Não traz dor de cabeça, não traz problemas para os seus familiares, mas é capaz de ser um canal de bênçãos, de ser alguém que vai trazer coisas boas, bons frutos para a sua família, para aqueles que estão ao seu redor. Mais uma vez, nós poderíamos continuar falando muitas e muitas coisas aqui, como o caminho do insensato parece reto aos seus próprios olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Ou seja, o sábio é conhecido por ser aquele que ouve conselhos, que segue direcionamentos que estão relacionados àquilo que ele conhece de Deus, da vida que Deus revela para nós. Então, que nós possamos praticar todo esse conhecimento, praticar essas verdades, viver de acordo com os princípios, para que assim nós tenhamos a vida, como no versículo 28 conclui, falando que na vereda da justiça está a vida, e neste caminho não há morte. Ou seja, uma vida que tem princípios, ela conduz a uma vida de abundância, uma vida plena em todos os significados da palavra. Mas uma vida insensata, mesquinha, é uma vida sem dignidade, uma vida que não vale a pena ser vivida. E hoje nós temos a oportunidade de fazer a nossa escolha.